Anne, como eu sei se ainda vale a pena tentar restaurar o meu casamento? E talvez você tenha caído nesse vídeo exatamente por isso, né? Talvez ele tenha dito que não te ama mais, talvez ele esteja frio e distante, talvez ele tenha pedido a separação, né? Talvez tenha saído de casa, exista outra mulher envolvida, né? Vocês mal consigam conversar sem discutir. Ou talvez você simplesmente tenha chegado naquele ponto em que não sabe mais o que fazer, né? Você não sabe se continua tentando, você não sabe se espera, você não sabe se muda a forma de agir, né? Você não sabe se luta e também não sabe se desistir é a decisão certa. Porque no fundo, gente, a pergunta não é apenas como eu restauro o casamento, né? A pergunta que realmente dói é: será que ainda existe algo para restaurar? Será que eu estou lutando por algo que ainda pode ser transformado? Ou será, né, que eu estou insistindo em algo que já acabou? E eu entendo essa dúvida, porque quando a crise ela se prolonga por meses ou até anos, a gente começa a perder a capacidade de enxergar com clareza, né? A dor fala mais alto, o medo fala mais alto, a rejeição fala mais alto. E é justamente por isso que eu gravei esse vídeo. Porque por fora, às vezes você até tenta parecer forte, né? Você tenta dizer que tá cansada, você tenta dizer que não se importa mais, ou então você tenta dizer que se ele quiser ir embora, que vá, né? Mas por dentro existe uma pergunta que não cala. E se ainda desse para salvar? E se eu estiver desistindo cedo demais? Né? E se eu nunca mais viver aquilo que um dia eu sonhei viver dentro do meu casamento? E eu quero conversar com você hoje com muita sinceridade, porque eu não acredito em restauração a qualquer custo. Eu acredito que uma mulher não deve se humilhar, nem se anular e nem aceitar qualquer coisa, né? Viver sendo destruída emocionalmente só para manter um casamento de pé. Isso não é um processo de restauração, tá? Mas também existe outro extremo. E esse extremo é quando a mulher tá tão ferida, tão cansada, tão confusa, que ela começa a acreditar que a única saída é desistir. Não porque ela realmente quer desistir, né? Mas porque ela não sabe mais o que fazer. E talvez esse seja o seu caso. Talvez você já tenha tentado conversar, já tenha chorado, já tenha implorado, já tenha cobrado, brigado, né? Já tenha feito joguinho de silêncio, ameaçado ir embora e tenha pedido para ele mudar também. Mas parece que nada funcionou. Então você começou a pensar, né? Ah, talvez acabou mesmo. Mas antes de chegar nessa conclusão, eu quero que você considere algumas coisas. Porque muitos casamentos não acabam porque apenas não existe mais amor, tá? Muitos casamentos acabam porque a mulher não sabe mais como agir. O homem se fecha, o ambiente fica pesado, a admiração morre, né? O desejo desaparece e os dois começam a viver como inimigos dentro da mesma casa, estranhos. E quando isso acontece, se ninguém sabe quebrar esse ciclo, a relação ela vai adoecendo, tá? Até parecer impossível de restaurar. E parecer impossível, gente, não significa que é impossível, né? Então hoje eu quero te mostrar os motivos pelos quais eu tentaria restaurar o meu casamento antes de desistir. E eu quero que você fique comigo até o final, porque existe um último motivo que eu deixei por último de propósito. E na minha opinião, ele é o mais importante de todos. Porque ele não tem a ver com o seu marido, não tem a ver com seus filhos, não tem a ver com a sua família, né? Tem a ver com você. E talvez seja justamente esse motivo que vai te ajudar a tomar uma decisão com mais clareza sobre o futuro do seu casamento. Então, hoje eu quero te mostrar os motivos pelos quais eu tentaria restaurar o meu casamento antes de desistir. Não por dependência emocional, não por medo, de ficar sozinha, né? Não para agradar a minha família, não para manter as aparências, mas por consciência, né? Por maturidade, por amor e principalmente por clareza. Porque uma decisão tão séria como encerrar um casamento não deveria nascer apenas da dor. Ela precisa nascer da verdade. E a dor, muitas vezes, ela distorce a forma como você enxerga tudo, tá? Então, o primeiro motivo pelo qual eu tentaria restaurar o meu casamento. Se ainda existe dor, talvez ainda exista vínculo. Eu sei que isso pode parecer estranho, mas quando uma mulher diz: "Eu não aguento mais, eu estou cansada, eu não quero mais sofrer", né? Muitas vezes ela não está dizendo que não ama mais. Ela está dizendo que não aguenta mais amar sozinha. Só que ela não está dizendo que quer o fim, sabe? Ela está dizendo que quer o fim da dor. E existe uma diferença enorme entre querer acabar com o casamento
e querer acabar com o sofrimento que existe dentro dele. Às vezes você não quer separar, você quer parar de se sentir rejeitada, você quer parar de dormir ao lado de alguém que parece distante, você quer parar de mendigar atenção, né? Você quer parar de sentir que precisa disputar espaço com o celular, com o trabalho, amigos, outra mulher, né? Silêncio ou frieza. Você quer voltar a ser olhada, desejada, escolhida, tratada com carinho, né? E isso é muito diferente de não querer mais o casamento. Por isso, antes de desistir, eu me perguntaria, né? Eu quero mesmo ir embora ou eu só não sei mais como permanecer desse jeito? Porque essa resposta ela muda tudo, tá? E segundo motivo, eu tentaria restaurar se o problema fosse mais sobre desgaste do que sobre ausência total de amor, né? Muita gente acha que um casamento só entra em crise quando o amor acaba. Mas na prática, gente, muitos casamentos entram em crise quando o amor fica soterrado. Soterrado por críticas, por brigas repetidas, por mágoas antigas, por palavras duras demais, por falta de sexo, por falta de admiração, rotina chata, pesada, cobrança, orgulho, falta de perdão, né? Anos de conversas mal resolvidas. E chega uma hora em que o casal começa a olhar um para o outro, né? E só enxergar o peso da relação. Não enxerga mais a história, não enxerga mais a parceria, não enxerga mais a mulher que ele escolheu, né? Não enxerga mais o homem por quem ela se apaixonou. Só enxerga dívida emocional, só enxerga cobrança, só enxerga feridas, né? E quando isso acontece, muitos homens dizem frases como, né? Eu não sinto mais nada, eu não te amo mais, virou amizade, né? Não sei se quero continuar. E muitas vezes essa fala não nasce da ausência absoluta de amor. Ela nasce de um estado emocional bloqueado. Ele não consegue acessar o amor porque tudo que ele sente quando pensa na relação é peso, cobrança, culpa, pressão ou fracasso, tá? E aqui eu preciso te falar uma coisa importante. Você não restaura um casamento tentando forçar sentimento. Você restaura mudando o ambiente emocional que impede esse sentimento de voltar a aparecer. E essa é uma das coisas que eu ensino dentro do Aliançados pelo Casamento, tá? Porque não adianta só orar, chorar e esperar. A oração ela é poderosa, mas Deus também te dá sabedoria para agir. E quando você aprende a sair da postura que afasta e começa a construir uma postura que aproxima, o ambiente da relação começa a mudar, tá? Terceiro motivo, eu tentaria restaurar se eu percebesse que ainda não tentei da forma certa. E talvez essa frase confronte um pouco você, porque talvez você pense, mas Ana, eu já tentei de tudo e eu acredito que você tentou mesmo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa com carinho, meu bem. Você tentou de tudo ou tentou tudo que a sua dor mandou você fazer? Porque existe uma diferença. A dor manda você cobrar, a dor manda você investigar, a dor manda você mandar textão, se explicar o tempo todo, manda você tentar convencer ele, né? A dor manda você vigiar, implorar, punir com silêncio, manda ameaçar, né? E a dor manda fazer joguinhos também. E muitas vezes a mulher ela acha que está tentando salvar o casamento, mas na prática ela está reagindo ao medo. A reação, né, o impulso não restaura. A reação, ela aumenta o caos. E é por isso que muitas mulheres dizem: quanto mais eu tento, mais ele se afasta. Não é porque não existe solução, é porque ela está tentando pela rota errada. Ela tenta acessar o coração dele através da pressão. Mas pressão, gente, não gera amor. Pressão gera defesa. Ela tenta gerar proximidade através da cobrança. Mas a cobrança ela não gera conexão. A cobrança ela gera resistência. Ela tenta fazer ele perceber o valor dela se diminuindo, se explicando, aceitando migalhas. E isso, gente, não gera admiração. Isso gera desequilíbrio. Por isso, antes de desistir, eu me perguntaria: eu realmente apliquei uma direção correta ou eu apenas reagi ao meu desespero? Porque se você ainda não aprendeu o caminho certo, talvez você não esteja diante de um casamento impossível, né? Talvez você esteja diante de um casamento mal conduzido emocionalmente.
e isso pode ser transformado, tá? Quarto motivo, eu tentaria restaurar se ainda existisse uma história que merece ser honrada. Eu sei que história não sustenta casamento sozinha. Eu sei que filho não segura homem. Eu sei que anos juntos não justificam permanecer em sofrimento. Mas eu também sei que uma história não deve ser descartada como se ela fosse nada. Vocês construíram memórias. Talvez construíram uma casa, talvez tiveram filhos, talvez passaram por fases difíceis juntos. E talvez um dia vocês foram o sonho um do outro, né? Então existiu carinho, cuidado, desejo, parceria, planos. E eu não estou dizendo que você deve viver presa ao passado, mas eu estou dizendo que antes de jogar fora uma aliança, vale olhar com maturidade para tudo que foi construído. Porque casamento não é namoro. Casamento tem aliança, tem propósito, tem família, gente, tem responsabilidade, tem um legado. E quando uma mulher, ela decide lutar pelo casamento com sabedoria, ela não está sendo fraca, não. Ela está sendo profunda, leal, né? Fraca é a mulher que se anula, fraca é a mulher que aceita qualquer coisa, mas lutar com sabedoria por aquilo que tem valor é força, é maturidade, é visão, é valioso. E o quinto motivo, eu tentaria restaurar se a minha decisão de desistir estivesse nascendo do cansaço e não da convicção. Existe uma diferença entre estar decidida e estar exausta. Muita mulher acha que quer terminar, mas na verdade ela quer descansar. Ela quer paz, ela quer parar de viver em alerta, ela quer parar de se perguntar, né? Será que ele ainda me ama? Será que ele tá falando com outra? Será que ele vai embora? Será que eu sou o problema? Né? Será que ainda tem volta? E quando a mente ela tá exausta, qualquer saída parece um alívio, né? Até o fim. Mas nem todo alívio é direção. Às vezes, o fim parece solução porque você não aguenta mais o ciclo. Mas e se o ciclo pudesse ser quebrado? E se essa dinâmica pudesse mudar? E se você pudesse aprender a agir com firmeza, leveza, posicionamento e sabedoria? E se você parasse de tentar controlar ele e começasse a conduzir você? Porque restauração não começa quando ele muda, tá? A restauração começa quando você sai do desespero e entra em direção. E sexto motivo, eu tentaria restaurar se existisse arrependimento ou abertura ou brechas emocionais. Talvez ele não esteja completamente entregue, né? Talvez ele esteja frio, talvez ele diga que está confuso, talvez ele tenha até saído de casa, né? Mas ainda mantém um contato. Talvez ele diga que não sabe o que quer, talvez ele ainda se importe com os filhos, né? Talvez ele ainda te procura, ele demonstra ciúmes, ele ainda se aproxima em alguns momentos e depois se afasta, né? E essas brechas, elas não significam que está tudo bem, mas mostram, né, que talvez o campo emocional ainda não esteja morto. E uma mulher sábia, ela aprende a identificar brechas sem se iludir. Porque uma coisa é ter esperança, outra coisa é viver de migalhas. A esperança te dá direção, migalha te prende. E dentro do Aliançados eu ensino justamente essa diferença. Porque muitas mulheres erram aqui. Ou elas se iludem com qualquer sinal mínimo, né? E perdem a postura, ou elas ignoram sinais importantes porque estão feridas demais. E o caminho não é desespero, o caminho é discernimento. E o sétimo motivo, eu tentaria restaurar porque eu gostaria de ter paz com a minha própria decisão. Talvez, no final, você decida não permanecer. Talvez você perceba que realmente não existe mais caminho, né? Talvez você chegue à conclusão de que precisa encerrar mesmo. Mas uma coisa é sair de um casamento impulsionada pela dor. Outra coisa é sair com paz, consciência e clareza dos seus motivos. E eu acredito que uma mulher, ela precisa poder olhar para trás e dizer: eu não me humilhei, eu não me perdi, eu não aceitei qualquer coisa,
Mas eu também não fui precipitada. Eu fiz o que estava ao meu alcance com sabedoria. Gente, isso é muito poderoso, porque a dúvida, ela corrói. O e se, né, corrói. E se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse buscado ajuda antes? Né? E se ainda tivesse jeito? E se eu desistir quando ainda dava para restaurar? E é por isso que eu acredito tanto em direção, porque direção te tira da confusão. E quando você tem clareza, você para de tomar decisão só pela emoção do dia, né? E o oitavo motivo, eu tentaria restaurar, porque casamento extraordinário não nasce pronto. Ele é construído. E muitas mulheres, elas olham para um casamento feliz e pensam que aquele casal simplesmente deu certo. Mas ninguém vê os bastidores, né? Ninguém vê as conversas difíceis, ninguém vê as renúncias, ninguém vê os ajustes que foram feitos, ninguém vê o perdão, ninguém vê a maturidade que precisou ser desenvolvida. Ninguém vê a mulher que precisou deixar de reagir como uma menina ferida e começou a agir como uma mulher sábia. E aqui eu preciso ser muito direta. Você não vai construir um casamento extraordinário com atitudes imaturas. Você não vai viver uma relação profunda se tudo vira briga. Você não vai recuperar a admiração se você vive se diminuindo. Você não vai restaurar o desejo se você vive no papel de mãe, fiscal, vítima, né? Você não vai reconstruir conexão se toda conversa vira acusação. E eu sei que talvez doa ouvir isso, mas essa dor, ela pode ser a porta para a sua virada, né? Porque quando você entende que existe uma parte que está nas suas mãos, você para de se sentir completamente impotente, né? Você não controla o coração dele, você não controla as escolhas dele, você não controla o tempo dele, mas você controla a sua postura, a sua comunicação, os seus limites, a sua feminilidade, a forma como você se posiciona, a forma como você para de alimentar o ciclo que destrói a relação. E muitas vezes é exatamente isso que muda o ambiente. E o meu nono motivo, eu tentaria restaurar, porque Deus pode reconstruir histórias, mas ele também trabalha através de posicionamento. Eu creio em restauração, eu creio em família, eu creio que Deus pode transformar casamentos improváveis, mas eu também vejo muita mulher usando a fé como uma espera passiva. Elas dizem para mim, né? Eu estou orando, Anne, mas continua reagindo errado. Ela fala para mim, Deus vai mudar ele, mas continua destruída, sem direção, sem postura, sem sabedoria. Ela diz, eu estou esperando um milagre, mas continua fazendo as mesmas coisas que afastam ainda mais. E eu quero te dizer algo com muito respeito. A fé, ela não anula a sabedoria. A oração, ela não substitui o posicionamento. Deus pode agir no coração dele, mas ele também quer tratar o seu. Deus pode restaurar a sua casa, mas talvez ele comece restaurando a mulher que existe dentro dela. Porque uma mulher ferida tenta controlar. Uma mulher curada, ela aprende a conduzir. Uma mulher desesperada, ela implora. Agora, uma mulher posicionada comunica. Uma mulher insegura, ela se anula, né? E uma mulher sábia, ela se valoriza. E quando essa mulher muda, a atmosfera da casa também muda. E o meu décimo motivo, eu tentaria restaurar se eu ainda desejasse viver um casamento diferente com o mesmo homem. Essa pergunta ela é muito importante. Você ainda deseja viver um casamento diferente com ele? Eu não tô perguntando se você deseja continuar vivendo do jeito que tá. Porque do jeito que tá, talvez realmente não aguente mais, né? Mas se ele mudasse, se a relação voltasse a ter respeito, se vocês voltassem a conversar, se ele voltasse a te olhar com desejo, se a casa voltasse a ter paz, se vocês voltassem a dormir em sintonia, né? Se houvesse perdão, reconstrução, carinho, parceria,
você ainda ia desejar esse casamento? Porque se a resposta for sim, talvez o seu coração ainda não esteja pedindo fim. Talvez ele esteja pedindo transformação. E transformação exige método. Não basta querer, não basta sentir, não basta esperar. Você precisa saber o que fazer. Porque restauração não é uma fase bonita. Restauração é um processo. É reconstruir conexão, é recuperar admiração, é restaurar respeito, é ajustar a comunicação, é parar de alimentar briga, é saber quando falar e quando silenciar também, né? É saber quando acolher e quando se posicionar. É saber quando agir quando ele tá frio, como agir quando ele diz que não te ama mais, como agir depois de uma traição, como agir quando ele saiu de casa, quando existe outra pessoa no meio aí de vocês, quando você sente que tá lutando sozinha. E é exatamente por isso que eu criei o Aliançados pelo Casamento. Porque eu percebi que muitas mulheres, elas não precisavam apenas de uma palavra de consolo. Elas precisavam de direção, precisavam de um passo a passo, precisavam entender o que estava acontecendo emocionalmente dentro da relação. Precisavam parar de agir no impulso, recuperar a própria identidade, saber como se posicionar sem se humilhar, né? Como restaurar sem se anular. Como lutar sem virar refém dessa situação? Como voltar a ser uma mulher desejada, respeitada e ativa dentro do próprio casamento? O aliançado, gente, não é sobre convencer um homem a ficar. É sobre você se tornar uma mulher que sabe conduzir a restauração com sabedoria. É sobre reconstruir o ambiente emocional do casamento. É sobre entender os impulsos que aproximam ou afastam. É sobre sair da postura de desespero e entrar numa postura de direção. E se você está assistindo esse vídeo e sente que ainda existe algo para salvar, eu quero te fazer uma pergunta. Quanto tempo você ainda vai tentar sozinha? Quanto tempo você ainda vai repetir as mesmas atitudes esperando um resultado diferente? Quanto tempo você ainda vai viver entre esperança e desespero? Porque o tempo sozinho não restaura o seu casamento. Às vezes, o tempo só aumenta a distância. O que restaura é a direção, é sabedoria, é a atitude certa, é processo. E se hoje você sente que ainda quer tentar, mas não sabe por onde começar, eu deixei o link do Aliançados pelo Casamento aqui na descrição. E lá dentro eu vou te conduzir com clareza. Você vai entender o que está destruindo a conexão de vocês. Você vai aprender como recuperar respeito, admiração e desejo. Você vai entender como agir nos momentos de frieza, crise, traição, separação emocional ou distância, né? E principalmente vai parar de tentar restaurar no escuro. Porque talvez o seu casamento não esteja no fim. Talvez ele só esteja esperando uma mulher que pare de agir pela dor e comece a agir com sabedoria. E essa mulher é você. E daqui a pouco eu vou te mostrar aquele último motivo que eu prometi no início desse vídeo. Porque, assim, sinceramente, ele foi um dos maiores aprendizados que eu tive acompanhando mulheres em crise conjugal. Mas antes, né, eu preciso te mostrar o caminho para você parar de tentar restaurar o seu casamento no escuro. Se você sente que ainda existe algo para salvar, mas você ainda não sabe por onde começar, eu deixei na descrição o acesso ao Aliançados pelo Casamento. Tá? E lá eu ensino exatamente os mecanismos emocionais que ajudam mulheres a reconstruírem a conexão, a admiração e a proximidade dentro da relação. Então, antes de desistir, busca direção. Antes de encerrar uma história, entenda se ela ainda pode ser reconstruída. Antes de tomar uma decisão definitiva, né, em cima de uma dor temporária, se permita aprender o caminho certo. E agora eu quero cumprir, né, a promessa que eu fiz lá no início desse vídeo. Porque existe mais um motivo pelo qual eu, Anne, tentaria restaurar o meu casamento. E para ser sincera, talvez ele seja o mais importante de todos. Porque ele não tem a ver com o marido, não tem a ver com seus filhos, não tem a ver com a sua família, tem a ver com você, tá? E é o nosso motivo 11. Eu tentaria restaurar, porque essa crise pode estar tentando transformar você
na mulher que você ainda não se tornou. E eu sei que isso pode soar estranho, porque quando a gente está sofrendo, tudo que a gente quer é que a dor vá embora, né? Nós queremos que a situação se resolva, queremos que ele mude, queremos que o casamento volte a ser como era antes. Mas assim, olhando para centenas de mulheres que eu já acompanhei ao longo dos anos, eu percebi uma coisa. Muitas delas chegaram até mim querendo salvar o casamento. Mas durante o processo, elas descobriram algo ainda maior. Descobriram uma versão delas que ainda estava perdida. Uma mulher mais forte, se tornaram mulheres mais seguras, mais maduras, mais femininas, mais sábias, mais próximas de Deus, né? Mais conscientes do próprio valor. E muitas vezes o casamento mudou, né? E resolveu, melhorou, justamente quando essa mulher começou a aparecer. Porque a verdade, gente, é que algumas crises não chegam apenas para destruir. Algumas crises, elas chegam para revelar. Revelar feridas que estavam escondidas. Revelar inseguranças que nunca foram tratadas. Revelar comportamentos que estavam sabotando a relação. Revelar dependências emocionais, medos, carências, padrões. E quando você tem coragem de olhar para tudo isso, você cresce, você amadurece, você floresce, evolui. E independentemente do que acontecer com o seu casamento, essa transformação ninguém pode tirar de você. Porque talvez o maior presente dessa crise não seja apenas recuperar o seu marido. Talvez seja recuperar você. Talvez seja voltar a gostar da mulher que vê no espelho. Talvez seja você voltar a sentir paz. Talvez seja voltar a se admirar, né? Talvez seja voltar a acreditar no seu valor. E eu acredito que toda mulher merece viver isso. Por isso, se existe algo que eu gostaria que você levasse desse vídeo, é o seguinte: não tome uma decisão definitiva baseada apenas na dor do que você está sentindo hoje. Busque clareza, busque direção, busque sabedoria. Porque nem todo casamento deve continuar mesmo, né? Mas nenhuma decisão tão importante deveria ser tomada sem consciência, né? E tentativa. E quando existe consciência e tentativa com direção, você para de agir pelo medo. Você para de agir pelo seu impulso. Você para de agir em cima do seu desespero, né? E passa a agir pela verdade. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E eu quero saber qual desses motivos mais, né, falou no seu coração. Me conta aqui nos comentários. Eu vou ler todos eles, né? E se você conhece uma mulher que está passando por uma crise no casamento, compartilhe esse vídeo com ela, né? Talvez porque seja exatamente a mensagem que ela precisa ouvir hoje, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo.